Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos continuar conversando sobre as integrais duplas. E apenas como uma forma de revisão, no último vídeo calculamos o volume sob uma superfície e definimos esses limites para a integral. Agora, vamos ver como podemos realizar esse cálculo. Então, como calculamos essa integral? Como você pode perceber, nessa primeira integral, eu estou integrando em relação a x, certo? Eu estou adicionando esses pequenos elementos de x e, com isso, estou formando esse retângulo bem aqui. Eu considero o y sendo uma constante e integro ao longo do eixo x. Sabendo disso, qual é a antiderivada, ou seja, a primitiva, de x vezes y ao quadrado em relação a x? Bem, vai ser x ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado, que é somente uma constante nesse caso. E aí, eu vou avaliar isso aqui de x igual a 1 até x igual a raiz quadrada de y, o que pode te assustar um pouco, mas você vai ver que não é tão difícil assim fazer esse cálculo. Agora, eu vou colocar aqui a parte de fora da integral. Aqui, temos y indo de 0 até 1, dy. Se x for igual a 1, essa expressão se torna y ao quadrado sobre 2. Então, colocamos aqui y ao quadrado sobre 2 menos. Se x agora é raiz quadrada de y, como essa expressão vai ficar? Se x é igual a raiz quadrada de y, então x ao quadrado é só y. E isso vezes y ao quadrado, que vai ser igual a y ao cubo, não é? Sendo assim, temos aqui y ao cubo sobre 2. Até agora, tudo bem. Agora, a gente calcula a integral em relação a y. Ou seja, agora eu somo todos esses retângulos em relação à direção y. Eu estou integrando de 0 a 1, isso em relação a y. Isso é interessante, porque quando você calcula a primeira integral em relação a x, você obtém uma função de y. Então, seus limites de integração serão em função de y. Enfim, qual é a antiderivada, ou seja, a primitiva de y ao quadrado sobre 2 menos y elevado ao cubo sobre 2? Bem, a antiderivada do y ao quadrado é igual a... Você pode dividir por 3 e somar 1 no expoente. Assim, teremos y ao cubo sobre 6, menos y elevado à quarta potência, dividido por 4. Assim, teremos aqui esse 4 multiplicando o outro 2, que já estava no denominador, e, com isso, ficaremos com y elevado à quarta potência dividido por 8. Isso aí, a antiderivada de y ao cubo sobre 2 é y à quarta potência sobre 8. Agora, eu pego tudo isso aqui e substituo por 1 e por 0. Sendo assim, teremos o que aqui? Teremos 1/6 menos 1/8. Bem, quando você substituir o zero em ambas as expressões, teremos isso tudo aqui menos 0 menos 0. Bem, 0 menos 0 é 0, então não precisamos nos preocupar com essa segunda parte. Assim, ficamos apenas com 1/6 menos 1/8. E quanto é isso? Fazendo o MMC com os denominadores, teremos 24. Assim, teremos aqui 4 menos 3 sobre 24, que é apenas 1/24. E isso é o volume da figura. A forma que fizemos esse cálculo foi integrar primeiro em relação a x para depois integrar em relação a y. Agora, vamos fazer de outra forma. Vamos apagar algumas coisas aqui. Agora, eu vou redesenhar aqui o plano x, y, para que a gente tenha a visualização correta. É mais importante visualizar o plano x, y nesses problemas do que visualizar tudo em 3D. Esse é o eixo y e esse é o eixo x, ok? Você pode ver o limite superior sendo em y igual a x ao quadrado, ou você também pode ver isso como tendo um limite superior em x igual a raiz quadrada de y. Isso aqui é x igual a 1 e y igual a 1. E o que queremos aqui é o volume acima da região demarcada, certo? Eu vou desenhar aqui um pequeno quadrado, e isso é o nosso pequeno dA. A altura é dy, e a base é dx, ok? Então, qual será o volume acima desse pequeno quadrado aqui? Até uma altura igual ao valor da função. Não podemos esquecer que a altura é o valor da função, que é x vezes y ao quadrado, e depois nós multiplicamos isso aqui pela área da base. Bem, a área da base é dA, mas nós sabemos que dA é igual a dy dx. Eu escrevi o y primeiro porque nós vamos somar na direção y. E o que significa somar na direção y? Significa que nós vamos somar esse quadrado a esse quadrado, ou seja, nós vamos somar
todos os dy, ok? Sabendo disso, qual é o limite superior em y? Bem, mais uma vez, é onde esbarramos aqui na curva. Sendo assim, a curva é o limite superior quando nós subimos. E o que é o limite superior na curva? Nós estamos mantendo o x fixo. Então, para todo x, qual é esse ponto? Bem, isso será x ao quadrado, porque esse é o gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, nosso limite superior é y, que é igual a x ao quadrado. E qual é o nosso limite inferior? Nós podemos começar pegando esse aqui embaixo. Sendo assim, o nosso limite inferior é o zero. Essa expressão, como foi escrita agora, é o volume acima desse retângulo, ok? Então, vamos desenhar isso aqui. É o volume acima desse retângulo, são os mesmos retângulos. Agora, o que vamos fazer é somar todos os dx. E, ao fazer isso, vamos encontrar o volume acima de toda a superfície. Então, em relação ao retângulo, nós vamos somá-lo com cada um dos dx, desse jeito. Sabendo disso, qual é o limite superior e o limite inferior em x? Nós vamos de x igual a zero, afinal, não temos nada no gráfico antes de x igual a zero, até x igual a 1. Ou seja, nosso limite inferior é zero e o nosso limite superior é x igual a 1. Em geral, uma maneira de pensar sobre isso é que quando você está fazendo a última soma ou a última integral, você realmente não deve ter limites variáveis nesse ponto, ok? Porque nossa resposta final deve ser um número, assumindo que não estamos lidando com algo muito abstrato. Sendo assim, a nossa resposta final será numérica. Aí, se você tiver alguma variável aqui, provavelmente você fez algo errado. Eu acho sempre útil desenhar o pequeno dy, porque estamos pegando ele primeiro e depois somando com o restante até encontrar a curva. Sabendo disso, qual é o limite superior sendo x uma constante? É x ao quadrado, já que y é igual a x ao quadrado. Se eu descer, eu encontro o eixo x, ou y igual a zero, e assim por diante. Agora, que tal a gente substituir isso aqui e confirmar que a gente tem a mesma resposta? Primeiro, nós integramos em relação a y. Sendo assim, temos aqui que isso é x vezes y ao cubo sobre 3, indo de zero a x ao quadrado. Agora, integramos o exterior, dx. Se nós substituirmos x ao quadrado por y, teremos o quê? X ao quadrado elevado ao cubo é igual a x elevado à sexta potência. X elevado a 6 vezes x. Então, vamos escrever isso. Teremos aqui x vezes x ao quadrado elevado ao cubo sobre 3, que é igual a x elevado à sétima potência. Para saber quanto que é x ao quadrado elevado ao cubo, você deve multiplicar os expoentes. Só que ainda teremos uma multiplicação, então repetimos a base e somamos os expoentes. Com isso, teremos x elevado à sétima potência sobre 3, menos isso substituído por y sendo igual a zero, que acaba sendo zero. Assim, ficamos apenas com essa expressão aqui. E aí, integramos isso de 0 a 1 dx. Qual é a antiderivada de x elevado a 7 sobre 3? Teremos aqui x elevado a 8 sobre 8, mas como já tínhamos o 3 no denominador, ficaremos com 24 no denominador. Aí, calculamos isso indo de 0 a 1. Bem, eu acho que teremos a mesma resposta. Quando você substituir isso aqui por 1, você vai ter 1 sobre 24, aí isso menos zero, pois ao substituir por zero, teremos zero. Então, mais uma vez, ao integrar em outra ordem, continuaremos tendo o mesmo volume para a figura, ou seja, 1 sobre 24 alguma coisa, alguma unidade cúbica. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até a próxima!